Você alguma vez já ouviu a expressão "não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas se renovam a cada instante"? Sabe quem disse? Em qual sentido? Nesta aula falaremos um pouco sobre Heráclito de Éfeso. Como dissemos na aula anterior, dos pensamentos dos filósofos pré-socráticos só nos restaram apenas fragmentos, reunidos por Dios e Crans, os quais reuniram todos os documentos e fragmentos antigos que se referiam à vida e à doutrina dos filósofos pré-socráticos, assim como os fragmentos do livro Sobre a Natureza de Heráclito de Éfeso, sobre o qual nós falaremos hoje. Por isso, nós podemos sedimentar os pensamentos de Heráclito tentando compreender os cernes de suas questões filosóficas. Heráclito viveu entre os séculos VI e V a.C., em Éfeso. Ele era denominado o Obscuro. Por que obscuro? Porque ele escrevia aforismos num estilo que limitava a compreensão ao vulgo. As pessoas não conseguiam compreender o que ele queria dizer. Para quem não sabe, aforismos ou aforismas são frases que expressam de maneira condensada uma ideia, um fato, uma regra. Segundo Heráclito de Éfeso, tudo muda, ou seja, panta rei. Nada permanece como é. Essa frase ficou muito famosa, Tudo flui, tudo muda. Existem filósofos que se opuseram a esse pensamento, como Parmênides de Eleia, que nós falaremos na próxima aula. Em um de seus famosos fragmentos, Heráclito diz: "Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio. Nós próprios somos e não somos." Com isso, ele não se limita a dizer que nós sempre banhamos em outras águas que vêm, mas também que nós não somos os mesmos que éramos antes de entrar no rio. Esse devir ou vir a ser não é para ele sinal de instabilidade da existência, mas é a própria existência, pois para ele o que é oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo é gerado por via de contraste. Imaginemos que não existisse a guerra, por exemplo. Também não existiria o conceito de paz. Por enquanto nós não estamos fazendo um juízo de valor, Se é bom ou se é ruim existir a guerra ou não. Nós estamos só dizendo que para existir o conceito de paz, precisa haver o conceito oposto. Se não existisse, por exemplo, o frio, também não existiria o calor. Se não existisse o úmido, também não existiria o seco. Se não existisse a fome, também não existiria a saciedade. Esse conceito nos remete ao dinamismo da existência, aquilo que impede o existir. O frio se torna morno, depois quente. O quente se torna frio, depois morno. A fome impele a saciedade e assim por diante. Para Heráclito, o fogo reflete essa harmonia dos contrários e está presente na natureza de todas as coisas e as governa na sua transformação. Heráclito ele procura elementos de busca da verdade e, assim como os filósofos que o antecederam, ele alerta para o perigo de se basear nos sentidos nessa busca, o que poderia fazer com que o ser humano se prendesse nas aparências, o que geralmente fazem aqueles que se baseiam na doxa, opinião. Ou seja, ele vai dizer que a gente tem a impressão que as coisas permanecem, ou que existe algo que permanece, mas ele vai dizer, não, isso é só aparência. Na verdade, as coisas mudam o tempo inteiro. Cada um dos seus fragmentos geraram diversas discussões. Há filósofos como, por exemplo, Aristóteles na Metafísica, que levaram ao extremo a ideia da luta dos contrários, dizendo que Heráclito negava a possibilidade de se alcançar a verdade, dizendo que daquilo que muda não se pode dizer nada de verdadeiro. Contudo, os diversos fragmentos de Heráclito nos remetem a reconhecer que esse dinamismo da existência implica na harmonia do vir a ser, e mais ainda, no sentido que tudo toma quando se percebe que a verdade não é um destino final, imutável, mas um caminho a ser percorrido. Ou seja, Heráclito vai mostrar que tudo flui, tudo muda. Essa é a essência das coisas. Na verdade, não existe uma essência permanente, e sim contínua transformação. Para ele, o mundo é um fluxo perpétuo, onde nada permanece idêntico a si mesmo,
mas tudo se transforma no seu contrário. A luta é a harmonia dos contrários, responsável pela ordem racional do universo. A nossa experiência sensorial, os nossos sentidos, percebe o mundo como se tudo fosse estável, permanente, mas o pensamento sabe que nada permanece. Para Heráclito, tudo se torna contrário de si mesmo. Ou seja, nós poderíamos resumir o seu pensamento da seguinte maneira: o logos, a razão, é a mudança e a contradição. Ou seja, a única coisa permanente é a mudança. E contra ele, nós vamos ter uma oposição, a Parmênides de Eleia, que nós falaremos um pouco na próxima aula. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários.